O dia da virada vermelha. Dino barra Magnitsky para blindar Moraes e Brasil entra em rota de isolamento global. Brasil, 2 anos e meio de decadência, onde é que vamos parar? No JR of News, uma notícia que soa como ficção, mas é a mais pura e perigosa realidade. O advogado Gerry Schickini revela um ato extremo do ministro Flávio Dino que, em uma canetada, teria colocado o Brasil em rota de colisão com o mundo. A decisão? Proibir a validade da lei Magnitsky no país, forçando empresas a escolher entre atuar no Brasil ou fazer negócios com os Estados Unidos e a União Europeia. O Brasil, segundo a análise, está sendo empurrado para o isolamento, correndo o risco de se tornar uma nova Coreia do Norte. Que jogo é esse que sacrifica o país inteiro para proteger uma única pessoa? Dê sua opinião, ela é muito importante e vamos juntos mostrar que o Brasil ainda não desistiu. Gente, vejam a gravidade disso. Na prática, o que o Flávio Dino disse de forma mascarada foi o seguinte: empresas, decidam, ou vocês atuam no Brasil ou vocês atuam nos Estados Unidos e na União Europeia. Foi exatamente isso que o Flávio Dino disse hoje. Dino decide que leis estrangeiras não têm validade no Brasil. Se perguntarem a ele, ele vai negar que essa decisão tenha sido proferida em razão da lei Magnitsky, mas é óbvio que foi. Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras só têm validade no Brasil se o STF disser que são válidas no Brasil. Empresas brasileiras e pessoas físicas e jurídicas que aplicarem leis estrangeiras no Brasil estarão violando a soberania nacional. Ou seja, pessoas físicas e jurídicas que apliquem leis estrangeiras no Brasil, que não tenham sido homologadas pelo STF, estarão praticando crime contra a soberania brasileira, os famosos crimes do artigo 359. Esses que estão colocando inocentes, brasileiros inocentes, atrás das grades como golpistas. Então hoje, empresas brasileiras, pessoas físicas e jurídicas, instituições como um todo, deverão decidir se ficam no Brasil ou se deixam o Brasil para poder atuarem nos Estados Unidos e na União Europeia. Tudo para blindar Alexandre de Moraes, já sancionado pela lei Magnitsky, e os demais ministros que serão sancionados pela lei Magnitsky. Eu vou explicar de forma melhor agora para vocês. O que está acontecendo? Os Estados Unidos aplicaram a sanção da lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos aplicaram uma lei americana em território americano. Essa lei diz o seguinte: para que uma empresa, uma instituição atue nos Estados Unidos, ela não poderá ter um sancionado pela lei Magnitsky como cliente. No mundo todo, são 675 sancionados pela lei Magnitsky. Então, essas 675 pessoas não poderão ser clientes de qualquer empresa que queira atuar nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes, ele foi sancionado por essa lei. Ou seja, uma empresa que queira atuar nos Estados Unidos não poderá ter Alexandre de Moraes como cliente. Por isso que o Bradesco, por exemplo, fechou a conta bancária do Alexandre de Moraes. Lembra? O Bradesco disse: nós vamos cumprir a lei Magnitsky porque nós, Bradesco, queremos atuar nos Estados Unidos. Ponto é que a União Europeia sempre também cumpriu a lei Magnitsky. Ou seja, o Bradesco preferiu atuar nos Estados Unidos e atuar na União Europeia, porque a União Europeia sempre bloqueou bens e ativos dos sancionados na lei Magnitsky. Imagina o Gilmar Mendes, se ele for sancionado por essa lei Magnitsky, tudo que ele tem na Europa vai ser bloqueado, confiscado, contas bancárias fechadas, porque a União Europeia cumpre essa lei Magnitsky, porque empresas da União Europeia querem fazer negócio dentro dos Estados Unidos e com os Estados Unidos. E para fazer negócio com os Estados Unidos, tem que respeitar essa lei americana. Então, a lei Magnitsky
não está invadindo a soberania brasileira. Não, hipótese alguma. Qualquer empresa brasileira que queira manter Alexandre de Moraes como cliente, pode. Só não vai atuar nos Estados Unidos e não vai atuar na União Europeia. Ou seja, se o Bradesco quiser manter a conta bancária do Alexandre de Moraes ativa, o Bradesco pode. Só que ele não vai mais atuar nos Estados Unidos e não vai mais atuar na União Europeia. É simples. Só que, por óbvio, o Bradesco preferiu cancelar a conta bancária do Alexandre de Moraes para que pudesse atuar nos Estados Unidos e no estrangeiro. Quantos clientes do Bradesco, por exemplo, utilizam a plataforma do Bradesco para mandar dinheiro para o exterior e receber dinheiro do exterior? Imagina só, sacrificar toda essa estrutura para proteger a conta bancária do Alexandre de Moraes. Obviamente, o Bradesco excluiu, cancelou imediatamente a conta do Alexandre de Moraes. E o que o Flávio Dino disse foi exatamente o seguinte: Bradesco, se você quer atuar no Brasil, você não poderá obedecer essa lei Magnitsky. Você tem que manter a conta bancária do Alexandre de Moraes. O Bradesco vai olhar e falar: pera, para eu atuar no Brasil, eu vou ser obrigado a manter a conta do Alexandre de Moraes? Sim, foi isso, na prática, que o Flávio Dino disse. O Bradesco vai olhar e falar: pera, para eu manter a conta do Alexandre de Moraes, eu não vou mais poder atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Eu não vou mais fazer negócio com nenhum país que faz negócio com os Estados Unidos. Eu vou sacrificar toda a minha operação porque o Flávio Dino quer que eu mantenha a conta bancária do Alexandre de Moraes. E outra, se eu peitar o Flávio Dino e cancelar a conta do Alexandre de Moraes, eu vou responder por crime. Então o CEO do Bradesco, se descumprir essa decisão do Flávio Dino, poderá ser processado por esse crime do artigo 359 e tomar 20 anos de pena como golpista por atentado à soberania nacional. Foi exatamente isso que o Flávio Dino decidiu. Empresa brasileira que seguir essa lei Magnitsky e cumprir essa decisão americana, poderá o seu dirigente, o seu proprietário, responder por crime contra a soberania brasileira. Só que, para não responder por esse crime, a empresa que atua no Brasil não vai poder cumprir essa lei Magnitsky, mas também não atuará mais fora do Brasil. Ficará limitada a atuar na Rússia, na China, na Venezuela. A Rússia, a Coreia do Norte fizeram essa mesma escolha que o Flávio Dino fez hoje. O que virou a Rússia? O que virou a Venezuela? O que virou a Coreia do Norte? O Flávio Dino deu uma canetada hoje, por ser comunista, que já confessou que o é, e disse o seguinte: o Brasil virará a Coreia do Norte. Por quê? Porque essa lei Magnitsky, ela traz efeitos secundários. O que seriam esses efeitos secundários? A pessoa física e jurídica que tentar driblar os efeitos da lei Magnitsky, que proteger o sancionado, serão sancionados também, sofrerão os mesmos efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o STF está blindando e protegendo um sancionado. O Brasil, enquanto Estado, porque o Flávio Dino é o Estado brasileiro, ele representa um poder, o Brasil está blindando um sancionado e está driblando os efeitos da lei Magnitsky. O Brasil como um todo pode sofrer os efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Flávio Dino, além de expulsar todas as empresas que queiram atuar nos Estados Unidos e na União Europeia do Brasil, ele também colocou o país inteiro em risco de sair do sistema financeiro global, sair do sistema SWIFT, como a Rússia saiu, como a Coreia do Norte saiu, como a Venezuela saiu. Ou seja, o Brasil como um todo, qualquer empresa brasileira, não poderá fazer importações e exportações. O Brasil ficará isolado do mundo ocidental. O Brasil não vai fazer exportação e importação com os Estados Unidos, com a União Europeia e com qualquer outro parceiro dos Estados Unidos. Vejam a insanidade dessa decisão do Flávio Dino. Está aqui, ó. Olha a decisão do Flávio Dino. Qualquer violação à minha decisão, que é esse resumo que eu fiz para vocês, constitui ofensa à soberania nacional. Quem me peitar e cumprir essa Magnitsky, quem excluir
Alexandre de Moraes como cliente, ofenderá a soberania nacional, a ordem pública, os bons costumes e vai responder criminalmente. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Tal presunção só pode ser afastada, doravante, mediante deliberação expressa do STF. Ou seja, é o STF que vai dizer se pessoas físicas e jurídicas no Brasil podem cumprir lei estrangeira e essa tal de Magnitsky. Gente, essa decisão foi dada exclusivamente para falar para as empresas e indústrias brasileiras que não é para cumprir a lei Magnitsky. Agora eu pergunto, a BMW, a Renault, preferem ficar no Brasil e não mais poder fazer negócios com a União Europeia e os Estados Unidos ou vão sair do Brasil? É isso que vai acontecer. É por isso que a Venezuela virou o que virou, a Coreia do Norte virou o que virou. Ninguém vai querer ficar no Brasil se para ficar no Brasil terá que sacrificar toda operação fora do Brasil. Terá que sacrificar toda operação nos Estados Unidos e na União Europeia. Gente, é a morte financeira do Brasil essa decisão emitida por um comunista. Sabe o que fica claro isso para mim? Que o Brasil quer atuar só com a China, com a Rússia e com a Venezuela mesmo. Estão fazendo isso daqui de caso pensado. Não é possível que queira uma briga dessa com os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Gente, isso daqui é uma inconsequência sem tamanho. O Brasil caminha a passos largos a não mais fazer importações e exportações. O Brasil caminha a passos largos para nos próximos dias ser sancionado e desligado do sistema global financeiro como a Coreia do Norte foi. Isso daqui é muito grave. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil empresas que queiram operar com os Estados Unidos e com a União Europeia, ou seja, todas as instituições financeiras do Brasil. Flávio Dino acabou de dizer a todas as instituições financeiras do Brasil: vazem do Brasil. Nós não queremos vocês aqui. Flávio Dino, um comunista, acabou de dizer: todas as empresas que tenham negócios com os Estados Unidos saiam do Brasil. Se alguém tinha dúvida que o Brasil caminha ao comunismo, essa decisão é a homologação do comunismo no Brasil. Gente, é a maior desgraça que poderia ter acontecido. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Fala galera, passando para agradecer pelos 3 milhões de visualizações e os 9 mil inscritos que vocês me deram em 28 dias. E esses botãozinhos de valeu demais que me ajuda muito, me incentiva, são apenas R$2. Me ajuda aí, toca no botãozinho valeu demais, são apenas R$2. Você me incentiva a continuar com esse trabalho aqui, passando informação e reverência e coisa mais importante para nós. A gente não pode desistir do Brasil, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.